Boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar. Esse é um webinar realizado através da organização da Escola Camis, que é um braço muito importante criado pela Camis há alguns anos e tem o objetivo de auxiliar ainda mais na disseminação dos métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. A escola ela é composta por diversos núcleos especializados. Ao longo desse semestre foram transmitidos vários webinars que estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Para quem não teve a oportunidade de assisti-los ao vivo, pode ir lá e assistir. E esse o webinar de hoje é o último evento do semestre e foi idealizado e organizado pelo Núcleo de Mediação Empresarial. Nesse núcleo, nós temos a honra de contar com diversos mediadores de excelência e hoje nós vamos receber as contribuições, os valiosos conhecimentos de duas mediadoras que eu admiro bastante, a Liana Valdetaro e Vanessa Berenec. Essa temática que a gente está trazendo aqui hoje para todos é da desjudicialização. O que é a desjudicialização, né? E qual é o objetivo dela? Ela tem o objetivo de reverter a judicialização, mas é mais do que isso. É reverter uma judicialização que é excessiva, porque a gente sempre tem que preservar o acesso à justiça, porém, analisar muito bem o contexto dos conflitos, o contexto que eles surgem, para saber se é possível localizar ali a origem, aplicar a mediação, a arbitragem e outros métodos, e até mesmo antes do surgimento do conflito, verificar a aplicação das técnicas de prevenção. Também essa temática da desjudicialização pega carona com o movimento que está crescendo no Brasil para que haja efetivamente uma desjudicialização em diversos campos, de diversas formas, com a contribuição de todos os atores possíveis. Como, por exemplo, a desjudicialização de execuções cíveis, até mesmo dentro do próprio STJ, recentemente, a gente teve um exemplo que o STJ arquivou um projeto de nova súmula, queria gerar diversos novos processos, então vem surgindo um movimento cada vez mais efetivo. E esse ano o Conselho Nacional de Justiça publicou a aprovação das metas nacionais para o judiciário alcançar, ainda agora em 2023. Entre essas metas, a gente tem o estímulo ao uso dos métodos extrajudiciais e essas metas estão ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçados pela ONU para serem alcançados até o ano de 2030. E a Vanessa, nossa palestrante, vai falar até um pouquinho sobre isso também. Mas o foco nosso hoje vai ser no campo empresarial, nos aspectos interempresariais e intraempresariais, trazendo alguns cenários interessantes para a aplicação dos métodos, benefícios, resultados, exemplos, etc. Então, como eu falei inicialmente, as nossas palestrantes de hoje são a Liana Valdetaro, Vanessa Berenec. Nós estamos com duas advogadas, mediadoras. A Liana possui mais de 25 anos de experiência na resolução de disputas cíveis, contratuais, empresariais, societárias, reestruturação de empresas e de energia. É certificada pelo Instituto de Certificação e Formação dos Mediadores Lusófonos, especializada em mediação e negociação pela Harvard Law School, e a Vanessa, mestre em Direito pela USP, também tem mais de 25 anos de experiência na área legal, mercado de capitais, governança corporativa, relacionamento com participantes de mercado, em bancos de investimento, escritórios de advocacia, autorregulação. Então, estamos em ótimas mãos. Eu vou passar a palavra para a nossa primeira palestrante, Liana. É com você. Obrigada, Maria Antonieta. Boa noite a todos. Oi, Vanessa, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite aqui da Camis, em nome da Maria Antonieta, do nosso núcleo de mediação empresarial, que a ideia realmente é trazer para vocês os caminhos que podem ser uma opção
a judicialização. A gente sabe que os problemas existem, eles estão aí. Quando eles podem ser evitados, maravilha. Mas e quando eles não podem? E quando eles batem a nossa porta, como que vamos lidar com eles é que vai fazer a diferença. E não só a Camis, ela presta o serviço, mas existem vários caminhos que podem ser escolhidos pelas empresas de como elas vão lidar com esses problemas. E algumas vezes, seja por desconhecimento, seja por não saber como analisar qual o melhor caminho, eles não são nem utilizados. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, para ajudar a guiar o raciocínio, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, que sem a pretensão de esgotar o tema nem ser uma aula, é realmente uma linha mestra, um guia do que a gente vai falar aqui hoje. E fiquem à vontade, por favor, para colocar perguntas ali no Q&A. Então, a gente está falando aqui de problemas, e qual é o primeiro caminho que vem à mente, né? Bom, tive um problema, não vou entrar no processo, vou bater lá na porta da justiça. E o fato, né, da nossa Constituição e no Brasil ser um sistema que permite o acesso de todos à justiça, tirando a questão econômica de taxas, mas mesmo a previsão da gratuidade de justiça, tem a lei dos juizados especiais, tem incentivos às pequenas causas, isso é uma prestação jurisdicional eficaz e efetiva, o fato de todo mundo poder levar o seu problema na justiça e a justiça ter que apreciar, isso resolve? A gente sabe que a justiça está abarrotada. Como é que fica o tempo, o custo e a efetividade de eu querer ver aquele problema resolvido? Eu tenho uma carga perecível chegando num navio, que eu estou com um problema ali de armazenagem, eu estou com um problema no porto. Vai adiantar eu entrar na justiça e esperar anos para aquela carga perecer? Se eu tivesse um problema com o fornecedor dos sinais dos Jogos Olímpicos ou da Copa do Mundo, toda a parte de sinalização, e adiantar 5 anos depois, ele não forneceu as plaquinhas, os Jogos Olímpicos já aconteceram, a Copa do Mundo já aconteceu, então a gente tem muito essa questão da efetividade do tempo. E aí, com isso que surgiram os ADR, que da origem, né, inglesa dos Alternative Dispute Resolution, eu gosto de ressignificar que é alternativo da ideia de oposição ao que é oficial e ao que é o oficioso, né? O alternativo. Eu ressignifico o A de alternativo para adequado, né? Então, os ADR seriam os Adequate Dispute Resolution, porque é justamente isso. Os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, eles permitem uma solução totalmente customizada ao problema e ao que as partes entendem que vai atendê-las. E aí, quando a gente junta esse novo olhar que a gente quer trazer para as empresas com o que está acontecendo no mundo, né? Eu trouxe aqui para vocês um resultado do World Economic Forum sobre as habilidades, né? Quais são as novas habilidades? E a gente tem falado hoje em dia tanto de inteligência artificial, que vai tirar o lugar de várias profissões, que várias habilidades não vão ser mais necessárias, porque a máquina vai substituir tudo. Justamente as habilidades que estão sendo visualizadas como valorizadas são as chamadas soft skills, que é justamente o pensamento analítico, a resolução de problemas, o pensamento crítico, a criatividade, a inteligência emocional, ouvir o outro lado, a negociação. E por mais que num primeiro momento isso possa não ter muito a ver, né, quem olha assim, o que isso tem a ver com a resolução de conflitos, são essas habilidades que a gente consegue aplicar justamente quando a gente adota métodos extrajudiciais de resolução de problemas, por exemplo, como a mediação, como a negociação. E aí, ontem, saiu na Forbes exatamente uma matéria dizendo das power skills, ou seja, mais do que as soft skills. Soft skills a gente já sabe que são aquelas skills, né? São aquelas habilidades que estão sendo muito valorizadas, como eu falei, diferente das habilidades técnicas, que você aprende computação, aprende um idioma, aprende uma ferramenta, aprende a operar uma máquina. Mas e as soft skills? Então, as power soft skills mais valorizadas, segundo a Forbes, a comunicação, que é essa capacidade de se expressar, o atendimento ao cliente, que é ouvir não só
antes para querer fazer a venda, mas durante e depois. A liderança, que é essa capacidade de organizar, de influenciar e principalmente de guiar outros indivíduos dentro de uma organização, ser visto realmente como uma pessoa inspiradora. A atenção aos detalhes, que é justamente essa capacidade de ter o cuidado na entrega das tarefas. Não é só se livrar e pronto, é rever, prestar atenção aos detalhes. Advogado sabe muito o que é isso, né? E qualquer profissão, mas advogado também. E a colaboração, a capacidade de desenvolver um trabalho construtivo em grupo. Muito do que a gente vê aqui dessas power skills, a gente consegue colocar em prática não só na hora de ajudar a desatar o nó do conflito através desses métodos extrajudiciais, como também na hora de sequer selecionar que caminho vai ser seguido. Mas isso aí eu vou deixar depois para Vanessa falar. E aí, já que a gente está falando de conflito, o que tem acontecido, o que a gente tem visto hoje em dia? A gente vê conflitos entre sócios, entre casais, a gente vê conflitos de contratos de fornecedores, de pagamentos, pós-pandemia, o que foram, né, as enxurradas dos aluguéis, por exemplo, contratos de shopping center, contratos de obra, financiamentos de casa própria, que índice a ser usado? Na pandemia foi aquele boom de questionamentos. Bom, qual vai ser o reajuste? Vai ser o IGPM ou vai ser o IPCA? Mas e agora? O IPCA vai ficar para tudo? Vai ficar em definitivo para os contratos? Ou volta o IGPM? Saiu uma notícia aí que o IGPM está tendo uma deflação. Como é que ficam, então, os índices, os reajustes dos contratos? Aí a convivência nos condomínios passou-se a ter tantos conflitos diferentes. Energia, o setor de energia é toda uma área que a gente tem um mercado privado de energia. Então, a gente tem aqui vários tipos de conflitos que todos podem ser resolvidos através desses métodos extrajudiciais com enfoque na mediação. E por quê? Porque justamente o artigo 3º da Lei de Mediação define que podem ser mediados aqueles direitos disponíveis. E aí, o que são os direitos disponíveis? São justamente esses direitos com esse caráter patrimonial, que você consegue ter uma mensuração, que você consegue dispor. É um contrato, é um valor, é um pagamento, é uma quantia, tudo isso é tranquilamente mediável. E mesmo que seja um direito indisponível, se ele for transacionável, ele também pode ser mediado. Então, o que é um direito indisponível? Ninguém vai abrir mão, por exemplo, de ser pai e mãe. Mas você não pode combinar a visita, se é terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta. Então, ele é um direito indisponível, que ninguém está dizendo, não vou visitar nunca porque eu não quero, mas ele é transacionável. Ele também pode ser mediado, a única diferença é que vai precisar da chancela do Ministério Público. E aí a gente tem turismo, viagens aéreas, né? A gente tem uma gama aí de assuntos. Depois vou querer que a Maria Antonieta traga aqui para a gente um pouquinho dos exemplos do que ela tem visto ser trazido aqui para Camis. E aí, quando a gente fala desse cenário, né, que teve na pandemia e pós-pandemia, a gente viu muito um olhar que talvez tenhamos sido pegos de surpresa. A gente tem um contrato que foi assinado, o contrato assinou, valeu entre as partes, né? Principalmente os empresários. Bom, o que está no contrato é o que está valendo. Isso em direito, né? Em latim, tem até um nome que chama pacta sunt servanda. Mas e se muda? E se as circunstâncias daquele contrato mudaram e ninguém pensou nisso, que foi exatamente o que aconteceu na pandemia? E se tem uma supervalorização do dólar e, tal qual na pandemia, acontece algum outro evento extraordinário, como é que a gente fica nesse contrato? A pandemia fez as pessoas prestarem atenção. Será que eu tenho que passar a prever isso nos meus futuros contratos? Se acontecer algum evento imprevisível, extraordinário, tanto quanto aconteceu na pandemia, as pessoas meio que acordaram para isso, mas o fato é que ninguém estava preparada para essas condições supervenientes mudarem, né, o contexto da celebração do contrato, e até hoje a gente está sofrendo consequências. E aí a gente pode ter várias respostas
respostas para isso, respostas de fundamento jurídico. Tem quem acha que é caso fortuito, tem quem acha que é força maior, tem quem acha que é onerosidade excessiva, tem quem acha que é a teoria da imprevisão, tem quem acha que é fato do príncipe, tem quem acha que é perda da base objetiva do contrato. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando para mostrar para vocês que a solução não é preto no branco. Cada um vai poder alegar cada um desses argumentos. E nem sempre vai ter um certo ou errado. Teremos, então, obviamente, uma controvérsia, um conflito. E é daí que a gente começa a construir um olhar. Como é que a gente faz quando a gente está numa situação dessas? Porque é intuitivo. Tentei conversar direto, negociar, não funcionou. Tentei também conciliar, aquela negociação direta não funcionou, já chamei ali uma pessoa para ajudar. As pessoas normalmente pulam da negociação direta ou para o processo ou para a arbitragem. E para quem não sabe, a arbitragem ela tem uma estrutura muito mais flexível, autônoma, mas ela se assemelha ao processo judicial no sentido de que é uma terceira pessoa que vai decidir, que vai dizer quem está certo e quem está errado. A arbitragem tem o árbitro que ele atua como se fosse um juiz, só que ele foi contratado pelas partes porque normalmente ele tem uma especialização naquele assunto, mas ele diz quem está certo, quem está errado, ele analisa provas, ele avalia, ele faz uma valoração, daí que se fala que a arbitragem ela é um processo adjudicatório, diferente no sentido de adjudicar, né, de dizer quem está certo, quem está errado, diferente da mediação, que ele é um procedimento consensual. O papel do mediador, o mediador ele não diz quem está certo e quem está errado. Ele não acha que um tem mais razão que o outro, nem mais direito que o outro. Ele simplesmente atua com técnicas de comunicação, ele conversa com as partes junto, separado, ele tenta entender o problema e a fundo no problema, porque muitas vezes quando as partes dizem o problema é esse, não é só esse, tem muita coisa por trás, então o mediador ele consegue analisar todo esse contexto e facilitar a comunicação entre as partes. Por que isso? Vejam essa imagem, essa metáfora. Quantos toquinhos tem? São 3 ou são 4? As visões são dependentes da percepção de cada um, e aqui no caso da imagem, literalmente dependentes de que lado que você veja, se você inclinar a cabeça para cá, se você inclinar a cabeça para lá. E cada lado tem a plena convicção de que aquilo que ele está vendo é a verdade, porque é a verdade dele, é a verdade da ótica dele, da percepção. O mediador, enquanto esse terceiro imparcial, ele consegue ver essa ótica sem estar impregnado de um lado e outro lado. E daí que ele consegue, então, ajudar na comunicação. Eu trago aqui exemplos reais, empresariais, que usaram esses métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Um caso icônico foi do Pão de Açúcar, do Abílio Diniz, que estava brigando com o Cassino, que foi resolvido em mediação. O acidente da Air France com as vítimas fatais foi resolvido com mediação, o da TAM também. A recuperação judicial da Oi foi uma grande mediação com os credores, foi feito todo um sistema online para conseguir conversar com os credores. Rio 2016, para além da mediação, construíram outros sistemas de resolução de conflitos. Então, aqui são exemplos de que é real e funciona. E aí, por que a gente está falando, então, da mediação que vocês devem minimamente saber que ela existe e levar em consideração? Porque ela permite uma redução de tempo e de custo. Tempo porque a mediação é um processo flexível, oral, e os princípios da mediação eles estão previstos seja na lei de mediação, que é a lei 13.140, seja no Código de Processo Civil. E como ele é um procedimento flexível, as próprias partes com o mediador vão combinando essa dinâmica. Então, a gente quer reunião todo dia, não, a gente quer reunião uma vez por semana, não, entre uma reunião e outra eu preciso de um tempo para digerir as informações, então vão ser 15 dias. Então, obviamente, as partes têm esse controle do tempo e o custo é um custo de acordo com
ou os honorários do mediador ou as tabelas das câmaras, as mediações institucionais, que são requeridas perante centros de mediação e câmaras de mediação, tal qual a CAMES, elas têm uma tabela fixa, não tem a questão da sucumbência, de que o perdedor paga um percentual para o advogado do vencedor. Então, isso acaba sendo uma redução, e uma redução não só dos honorários em si, mas como uma redução na previsibilidade. Se consegue prever quanto que se vai gastar e se estipular um tempo. Olha, eu vou tentar uma mediação por 90 dias, se não der certo, eu sigo outro caminho. Porque o que eu tenho visto, empresário não tem medo do risco. O risco ele pode ser analisado e calculado. Ele tem medo da incerteza. Se o risco for avaliado, mensurado, ele pode saber aonde ele está se metendo, mais ou menos. A incerteza é que aquele mergulho no escuro, e o judiciário acaba sendo um pouco essa incerteza, você não tem como saber como que o juiz vai decidir, se vai ser favorável, se não vai ser favorável, nem quando. Então, a mediação, ela afasta essa incerteza, e eu já adiantei um pouco, que é esse controle do processo, e além do controle do processo, é o controle do resultado. E por que eu digo que é o controle do resultado? Porque como a mediação ela é voluntária, as partes elas vão para a mediação se elas quiserem, e elas continuam em mediação se quiserem, ou seja, se a conversa estiver sendo produtiva, e o resultado da mediação, ele só acontece quando as partes derem um ok, então ninguém se vinculou antes de assinar algum acordo, e aquele acordo é absolutamente customizado. Então, o acordo pode ser, eu tenho um contrato de locação de um imóvel, mas eu quero compensar com o outro e o saldo vai ser eu te emprestar meu carro. São detalhes que podem ir às mínimas customizações que um juiz não poderia. Para quem não é advogado e está nos assistindo, o juiz ele só pode decidir exatamente aquilo que foi pedido. Então, se uma parte entra em juízo e fala, olha, ele não me pagou, ou o fornecedor tal atrasou a entrega dos vinhos, eu já tinha vendido esses vinhos para fornecer um casamento, então eu além de ter que pagar a multa para os noivos, eu fiquei com a imagem da minha empresa manchada, e justamente para não sucumbir a essa imagem, eu estou comprando esses vinhos por minha conta muito mais caro no mercado, porque eu não vou deixar de fornecer para esses noivos, e depois eu vou lá me ressarcir do fornecedor que furou comigo. Então, o juiz ele só vai decidir rescinde ou não rescinde o contrato, ressarce o vinho ou não ressarce o vinho. Ele não vai virar e falar assim, não, você fica com esse crédito para daqui a 2 anos, porque a próxima safra vai ser melhor ainda, e o vinho vai ser muito mais caro. Então, ele vai te entregar pelo mesmo preço antigo, essa safra futura que vai ser mais valiosa ainda. O juiz jamais poderia fazer isso. Mas as partes de um acordo podem querer customizar dessa maneira. Então, isso é o controle do resultado. A customização do procedimento das soluções é exatamente esse exemplo. A sustentabilidade vem justamente daí. Porque se as partes customizaram, se elas construíram uma solução que faz sentido para elas, se o fornecedor de vinho ele não tem como reembolsar imediatamente, mas ele vai mostrar certificados de que a safra vai ser uma safra excepcional, ele vai facultar a outra parte de visitar os vinhedos e ir acompanhando a colheita, as partes, elas têm uma tendência a cumprir com aquilo que elas construíram, que não foi imposto, que não saiu da cartola, porque é fruto do que elas sugeriram e do que elas perceberam que faz sentido, justamente porque elas podem cumprir. Então, a inadimplência dos acordos de mediação tem se mostrado muito baixa, ou seja, a necessidade de precisar depois cobrar um acordo, porque as partes elas realmente analisaram essa viabilidade do cumprimento antes lá quando estavam construindo o acordo. Como eu falei também, afasta toda essa incerteza do quando, como, onde, né? Vai se saber o resultado de um processo daqui a 7 anos, talvez. Então, esse é um dos grandes
benefícios também da mediação. E os efeitos na mediação, seja ao final dela, que pode ser 30, 60, 90 dias, pode ser até 6 meses, mas não são 5 ou 7 anos de um processo judicial, não só precisa se esperar o final da mediação, como podem ser feitos combinados, parciais, provisórios, totais, definitivos. Isso também faz parte dessa customização. Então, temos aqui uma lista de benefícios para o uso da mediação como uma das formas de resolver os conflitos. E aí, como que funciona essa questão da mediação? Eu vou introduzir aqui, mas vou pedir depois ajuda para Maria Antonieta. A mediação, ela pode estar prevista numa cláusula contratual ou não, mas não é obrigatório. Uma parte pode convidar a outra para ir a uma mediação, mesmo não estando previsto em cláusula. E aí, a mediação, ela até pode ser o que a gente chama de ad hoc, que é uma expressão em latim, que é bater na porta de algum mediador e pedir para ele ir lá mediar o caso, mas no caso da mediação institucional, a instituição faz o convite e tal, Maria Antonieta vai explicar, e aí depois de instituída a mediação, as reuniões são marcadas, as reuniões podem ser conjuntas, separadas. É muito importante vocês lembrarem que a instauração da mediação suspende a prescrição. Isso é um ponto também a ser considerado na estratégia da empresa, e a mediação só é encerrada através de um documento. Então, Maria Antonieta, fala um pouco para a gente como é que funciona na Camis esse trâmite de uma mediação. Bom, pessoal, o cenário é esse que a Liana colocou. Então, as mediações podem vir para uma câmara privada, seja porque as pessoas já colocaram nos seus contratos as cláusulas prevendo que qualquer conflito, qualquer questão que surja ali na relação deve ser levada para uma câmara privada e ser resolvida através de uma mediação, ou em não havendo essa previsão contratual, as pessoas podem voluntariamente trazer o caso para a câmara privada. Como a mediação é voluntária, é necessário a concordância, né, de todas as partes para que a gente possa iniciar um procedimento. Aqui na Camis, a gente pode receber os pedidos e realizar os procedimentos tanto no formato presencial, através de uma das nossas unidades, ou no formato online. E eu digo para vocês que depois da pandemia e até hoje, as pessoas têm preferido muito este formato online. Essa foi uma tendência que não acabou, e neste ponto, eu queria destacar aqui uma característica que é praticamente só da Camis, que é um sistema eletrônico onde a gente faz correr ali todo o procedimento. Esse sistema eletrônico é o Pacto, um sistema confidencial, seguro, né, onde a gente abre ali um protocolo do caso que foi trazido para a Camis, cadastra todos os participantes, insere documentos, prazos, despachos, decisões, enfim. E as pessoas podem acompanhar tudo isso, o andamento de tudo, com muita tranquilidade, de qualquer lugar que elas estejam, mesmo que o procedimento esteja sendo realizado com audiências e reuniões presenciais, ou no formato online, isso não faz diferença, porque o sistema sempre é utilizado, né? E aí você sabe ali que em nenhum outro local está sendo feita uma comunicação paralela que não esteja dentro do sistema. Liana também mencionou a tabela de custas. Aqui na Camis, a gente procura sempre preservar a nossa tabela, que tem valores fixos. Então, é uma vantagem em relação à judicialização, mais uma das vantagens, porque as pessoas sabem de antemão o valor que elas vão gastar para tentar resolver aquela questão, né? Elas sabem ali desde o início, não tem nenhuma surpresa. Essa é a previsibilidade, né? Uma grande característica
destes métodos extrajudiciais. Além disso, é importante que sempre que as pessoas forem levar os seus casos para o campo privado, para serem resolvidos no campo privado, elas observem questões simples, mas que são fundamentais, como, por exemplo, regulamentos, né? Câmaras privadas com regulamentos bem redondos, bem coerentes. Aqui a gente tem regulamentos bem eficazes, também código de ética, conselho deliberativo, que tem funções muito importantes nesse conselho, né, na hora de escolher um mediador, né, porque as partes podem escolher consensualmente. Mas, se isso não for possível, entra ali o conselho deliberativo para providenciar a nomeação de um mediador dentre os nomes que forem indicados, né? E assim vai indo, essas regras, né, muito bem previstas, né, e prévias, elas, a cada momento do procedimento, as pessoas conseguem visualizar o cenário, né? Então, isso é fundamental para todos que participam desses procedimentos. Basicamente isso, Liana. Obrigado, Antonieta. Vou seguir aqui, então, depois você me ajuda de novo. E aí, então, a mediação, a gente já falou das vantagens, a gente já falou como ela pode ser iniciada, algumas vezes ela está prevista em contrato, mas isso não é uma exigência. E se a gente está falando que justamente ela é um procedimento flexível, customizado, ela também tem a possibilidade dela acontecer previamente ou até mesmo paralela a um processo, seja judicial ou arbitral. E aí que é bacana a gente trazer aqui para vocês a provocação de que quando o problema surge, como eu falei, é natural as pessoas pensarem logo, não, vou entrar na justiça, já virou assim até quase que ameaça, né? Não, você agora fala com o meu advogado, vou te processar e tal, e é o caminho natural que primeiro vem à cabeça. Mas o fato de, se naquele primeiro momento se escolheu o caminho da judicialização, ou dependendo se veio um contrato já pronto, ou com uma empresa estrangeira que já tem esse hábito da arbitragem, o fato de ter se escolhido aquele caminho lá atrás, daquele primeiro momento, isso não impede que, no decorrer do litígio, a mediação ela possa ser adotada. Porque a mediação, isso é previsão da própria lei de mediação, que é a 13.140. Ela pode ser antes, que são aquelas cláusulas escalonadas, que a gente diz cláusula média-arb, que são normalmente cláusulas de contratos que dizem se acontecer algum litígio entre as partes, qualquer interpretação ou descumprimento do presente contrato, as partes tentarão negociar direto, ou então tentarão uma mediação, se não der certo, tentarão um processo judicial ou arbitragem. A mediação ela não é só nesse momento, ela pode ser depois, lá na frente. Pode ter acontecido já audiência, pode ter tido perícia, ou então está na iminência de ter uma perícia que vai ser caríssima, complicada. Imagina, perícia de engenharia, vão ficar 2, 3 anos discutindo, gastar 200 mil reais com o perito. Vamos parar para reanalisar? Será que agora não está na hora da gente repensar numa mediação? Então, essa provocação que eu queria fazer para vocês, ela pode ser prévia ou incidental, ela pode ser total ou parcial, ela não precisa estar prevista em cláusula e ela pode ser usada em qualquer fase do processo. Eu tenho feito mediações em segunda instância, com processos já em apelação. Vocês podem achar estranho, eu falo assim, mas para mim, já tem uma parte que ganhou, para que aquela parte que ganhou vai querer sentar para mediar ou vai sequer perder o tempo dela, né, para tentar mediar e fazer um acordo, se ela já ganhou? Tá, só que pensando com cabeça de empresário, né, ela ganhou um papel na mão dizendo que ela ganhou, mas para ela transformar aquele papel em caixa, ela muito provavelmente vai ter que esperar o trânsito em julgado, que aquele papel, que aquela sentença de primeira instância vai subir, voltar,
3 anos aí, talvez, não sei. Depois desse trânsito em julgado, em muitas situações comerciais e empresariais, ainda vai precisar de uma liquidação de sentença. Pensem numa dissolução de sociedade, que tem que fazer a apuração de haveres, ou seja, quanto que é o valor das cotas de um sócio, que normalmente o contrato social fala, cotas no valor nominal de R$1. Será que o nome daquela empresa valorizou? A gente tem os intangíveis, né? Então, depois vai ter que ter X anos da apuração de haveres, juros de 1%, que são os juros, né, legais, judiciais. Essa empresa que tem esse papel na mão, que essa sentença que ela já ganhou, às vezes ela pode estar a fim de dar um desconto de 30% a 35% para receber na frente, sem esperar o trânsito julgado, sem esperar a liquidação de sentença. Então, a fase do processo também, processo judicial ou arbitral, também deve ser levada em consideração. E aí eu trago essa imagem aqui ilustrativa para vocês, que pensem exatamente isso. Vocês estão numa estrada, vocês podem mudar de pista, não é porque vocês escolheram uma pista que vocês vão ficar eternamente presas a ela. Vocês vão prestar atenção, saber se não vem nenhum carro na contramão, saber se é o momento adequado, se a faixa é a que pode ou não pode mudar, mas o conceito é, em algum momento vai poder. É saber qual vai ser esse melhor momento, mas que pode. E aí, já que a gente está falando que a mediação ela pode estar prevista em contrato ou não, quando ela estiver, o que é o ideal que uma cláusula tenha? O prazo, né? Essa mediação ela vai ser indefinida ou vai ser uma mediação que vai durar 30, 60, 90, um mês, 6 meses? O local da primeira reunião, a escolha do mediador vai ser uma lista tríplice que cada um indica, depois cortam os nomes, ou vai ser outra pessoa que vai indicar o mediador, e no caso de não comparecimento. Todos esses requisitos, se a cláusula contratual se referir ao regulamento de alguma Câmara, como a Maria Antonieta falou, nada disso precisa estar especificado. Então, é o que a gente normalmente vê as cláusulas dizendo: as partes tentarão negociar qualquer controvérsia divina desse contrato. Não sendo frutífera a negociação, instaurar-se-á uma mediação no prazo de 60 dias perante a CAMES, que adotará o regulamento da CAMES. Quando o contrato faz essa menção, significa que as partes não precisam dizer como é que vai ser a escolha do mediador. Já está implícito que a escolha do mediador vai ser de acordo com a previsão do regulamento da CAMES, como se dá a escolha do mediador. Então, a menção ao regulamento da Câmara, ela substitui todos esses requisitos, conforme o artigo 22 da Lei de Mediação. E aí, já finalizando, um ponto importante também, e principalmente aqui nesse ambiente empresarial, esse negócio vale porque, assim, a mediação ela é oral, ela é flexível, ela tem sido feita online, muitas vezes ela é um bate-papo mesmo, no sentido de permitir às partes que se sintam à vontade, mas eu quero o resultado. Como é que isso vai valer? Que garantia eu tenho? Que tranquilidade? Que segurança jurídica? Então, o acordo, fruto de uma mediação, pela lei de mediação, ele é um título executivo extrajudicial, igual cobrar uma nota promissória, igual cobrar um cheque, igual cobrar um contrato assinado por 2 testemunhas. A própria lei diz que não tem dúvida que é. Então, toda mediação extrajudicial, por exemplo, um acordo que for obtido numa mediação de uma Câmara, ele é um título executivo. Se for aquela mediação fruto de um processo que o juiz indicou para a mediação, vai ser um título executivo judicial, porque decorreu do processo, é o caminho natural. Mas aquela extrajudicial é um título com
total eficácia. E aí eu trago para vocês exemplos, para vocês verem a importância que foi dada ao assunto. Nas jornadas de prevenção e solução de litígios, esse assunto já foi tratado. Então, tem esse enunciado que fala que o acordo resultante da mediação não tem a sua validade e eficácia condicionada ao âmbito de competência do órgão em que foi firmado ou ao domicílio das partes. O termo final de mediação é título passível de registro perante os cartórios. Então, além de ser um título extrajudicial, você ainda pode registrar que vai constar lá aquele débito, no caso, se não for cumprido. O termo final de mediação constitui título extrajudicial, independente da assinatura das testemunhas, porque, assim, como a lei de mediação é uma lei relativamente nova de 2015, mesmo a lei já dizendo que é título executivo, o advogado precavido ainda pedia 2 testemunhas, né? Já tem aquele ditado que a bunda não prejudica. Então, muitas vezes se via a assinatura de 2 testemunhas, nem precisava, mas o enunciado esclarece mais uma vez essa questão. E aí eu deixo aqui para vocês só uma pincelada de que tem a Convenção de Singapura, que o Brasil ele é signatário. A convenção ainda precisa ser ratificada internamente, né, como um tratado internacional pelo Congresso Nacional, mas o benefício que se espera da Convenção de Singapura é que todos os países signatários possam executar os acordos de mediação reciprocamente. Então, qual é o raciocínio aqui? Se o acordo fruto da mediação é um título executivo extrajudicial, se eu faço um acordo com uma empresa chinesa numa mediação empresarial, que é a Convenção de Singapura só para assuntos empresariais, e se por algum motivo essa empresa não cumpre um dos itens daquele acordo, eu posso executar esse acordo lá na China, na Índia, e no país que for signatário, porque já é um título executivo extrajudicial. E o nosso Código de Processo Civil, ele diz que os títulos executivos extrajudiciais estrangeiros não dependem de homologação. Então, eu tenho aqui um acordo de mediação que vai ser reconhecido pelos países signatários, tive algum problema, vou lá tentar executar. E aí, só para fazer um paralelo, quem pode não Tivemos uma perda de sinal aí da todo o Liana. caminho... Oi? Oi, você... Só repete, por favor, a sua última fala que cortou um pouquinho o seu sinal. Ah, tá certo. O que eu estou falando é por que isso é importante. Algumas pessoas podem estar se perguntando qual a importância eu estar trazendo essa questão do aspecto internacional do título executivo extrajudicial internacional, fruto de mediação. Porque se a gente fizer uma comparação com a arbitragem internacional, a sentença arbitral internacional ela precisa ser homologada pelo STJ. Então, além de todo o trâmite dura algum tempo, mesmo que seja menor do que o processo judicial, ainda vai necessitar dessa homologação. Esse acordo internacional, fruto de uma mediação, enquanto título executivo extrajudicial, mesmo que internacional, não precisa de homologação. Então, é esse efeito de trazer que se espera que a Convenção de Singapura venha impulsionar e que as empresas também, na hora de comercializar e prever as suas cláusulas de resolução de conflitos, tenham em mente esse tipo de estratégia, o que convém. Então, eu passo a palavra aqui também para a Maria Antonieta para falar um pouquinho dessas interações também entre a mediação e a arbitragem aqui na CAMES, enquanto eu deixo aqui também mais alguns enunciados sobre esse tema. Sim, obrigada, Eliana. É muito importante a gente falar sobre isso, porque algumas pessoas não visualizam, né, que os métodos podem interagir.
Algumas pessoas acreditam que ou só ocorre a mediação ou só ocorre a arbitragem. Quando você falou das cláusulas, queria destacar que nós deixamos também disponíveis modelos de cláusulas, né? Então, uma coisa que já fica pronta. E aí, nesses próprios modelos, a gente já prevê essa interação. Então, você pode colocar uma cláusula só de mediação, só de arbitragem, ou uma cláusula média-arb. E tem um exemplo muito interessante aqui para ilustrar para vocês sobre isso. Nós recebemos, não faz muito tempo, um caso sobre franquia que nós tratamos, é uma franquia educacional, que estava discutindo uma rescisão contratual. Inicialmente, o pedido foi de arbitragem, e até a Câmara prevista não era a Camis, era uma outra, mas uma outra que deixou de existir, né? E os critérios para a escolha de uma segunda opção, na impossibilidade dessa outra, acabaram levando o caso para a Camis. Mas o fato é que o primeiro pedido era de arbitragem, iniciou a arbitragem em janeiro de 2021 e logo no início decidiu-se pela suspensão da arbitragem para a realização da mediação. É até uma coisa que os árbitros fazem mesmo, logo no início, questionam as pessoas se elas querem tentar a mediação antes. E aí as partes quiseram, nós abrimos a mediação, suspendemos a arbitragem, abrimos a mediação, precisamos do auxílio do Conselho Deliberativo, como eu falei que a gente tem previsto em regulamento, em alguns casos o Conselho Deliberativo pode ajudar ali na escolha do profissional que vai conduzir o procedimento. Nesse caso, a gente precisou do auxílio do Conselho para escolher o mediador. Essa mediação durou cerca de um mês e finalizou sem acordo. E aí nós voltamos para a arbitragem. Vejam, então, que pode ter ali uma interação muito interessante. Na arbitragem também precisamos do auxílio do Conselho Deliberativo para escolher o árbitro. E aí, entre a realização efetiva da arbitragem e a sentença arbitral foi cerca de 10 meses. Esse é o tempo médio, mais ou menos, né, que a gente leva para realizar as arbitragens, pelo menos aqui na Camis, em torno de um ano, mais ou menos, para casos complexos. E as mediações podem levar apenas algumas semanas. Então, achei interessante trazer esse caso aqui para ilustrar exatamente isso que Liana está falando e isso que os enunciados aqui que ela está apresentando falam, né? A qualquer momento do procedimento arbitral, as pessoas podem optar pela mediação, e a gente suspende a arbitragem para poder fazer mediação, depois, se não der acordo, a gente volta. Enfim, esse fluxo aí entre os dois procedimentos é plenamente possível e muito seguro de ser feito. Obrigada, Maria Antonieta. Na verdade, é só para agradecer e finalizar, mesmo que o recado era esse, que o caminho a ser escolhido, né, quando a gente se depara com um problema, com um conflito, que caminho seguir? Isso precisa ser analisado. E essa análise, principalmente pelo lado do empresário, essa análise ela precisa levar em conta todos os aspectos do negócio do empresário, porque os impactos e as consequências vão ser no negócio dele. E aí todos esses aspectos eles vão ser importantes, eles precisam ser analisados e eles vão ser fundamentais para que se defina que caminho seguir, que estratégia adotar. E aí eu sei que a Vanessa é especialista e vai poder falar sobre isso, mas eu passo a palavra aí para a Maria Antônia poder chamar a Vanessa. Obrigada aí a todos. Obrigada, Liana. Obrigada por essa apresentação tão rica. Trouxe muitos detalhes, eu acho que esclareceu muita coisa importante. Vou passar a palavra para a Vanessa agora e corrigindo, né, que eu tenho a mania de falar Brenek, é Brenek. Então, Vanessa, com você a palavra. Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pelo tempo de cada um de vocês que nos assistem de forma
ao vivo, agora, de forma síncrona, de forma assíncrona, no tempo e no espaço que vocês estiverem. Hoje eu gostaria de tratar sobre as empresas, o número de interlocutores, e você, empresária, e você, empresário que me ouve, sabe que o número está aumentando. A complexidade dos temas também aumenta, mas não só isso, existe uma mentalidade, por vezes, de resolver problemas e não gerar riqueza. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar a questão da geração de riqueza e a mediação como uma ferramenta para isso. No que diz respeito aos interlocutores, não dá para não falar do acrônimo mais fantástico do planeta, ESG. Todo mundo fala de ESG, a ponto do Larry Fink falar, olha, eu vou sair dessa, eu não vou falar mais ESG, eu vou fazer, mas não vou falar mais de ESG, porque, especialmente nos Estados Unidos, tem uma briga entre partidos políticos usando essa expressão, que devia ser uma atitude corriqueira, porque ela trata do meio ambiente, do que é social e de governança, no frame do negócio, na matriz de risco do negócio. E, por óbvio, se você tem um negócio e trabalha com o meio ambiente, você vai querer diminuir a sua externalidade negativa em relação a isso. Se você tem um número de funcionários, você vai querer que os seus funcionários e colaboradores estejam com uma saúde mental interessante, que você não tenha um problema reputacional, por exemplo, como a Salton teve com um fornecedor que tinha um serviço análogo à escravidão. E a governança, ela é muito interessante, porque a expressão governança é uma expressão que cabe tudo. E quando cabe tudo, a gente pode ter um probleminha de conceito. Nós vamos tratar do conceito de governança hoje. Mas o fato é que o meio ambiente, os aspectos sociais e de governança só subsistem se tiver negócio, se tiver economics. E por isso a Sônia Consiglio traz, ao invés do acrônimo ESG, EESG, que me parece mais razoável para quem é empresário, para quem é empresária. E o fato de você tratar de todos esses aspectos, obviamente, traz um número cada vez maior de interlocutores. Então, você vai ter que falar, você vai ter lá o seu DRE e vai ter que apresentar para a instituição financeira. A instituição financeira, ou se você está pedindo equity, você vai precisar falar com os investidores, que, por sua vez, vão ter que prestar os seus reportes para os clientes finais deles, que são os detentores dos recursos. O terceiro setor, obviamente, os seus clientes, sempre linha mestra. A comunidade do entorno, imagina, você tem lá uma construção e essa construção provoca muito barulho, muita dificuldade com os vizinhos. Isso é um risco potencial. A gente já tratou da linha de fornecedores, não foi só a Salton que teve essa questão reputacional, a Zara também teve essa mesma questão. Os órgãos públicos e o relacionamento com o poder judiciário, como a gente está falando. Se o número de interlocutores aumenta, também aumenta de forma em progressão a complexidade dos temas, porque não é só o seu negócio, é o que o mundo pede. E o mundo pede tanto
que a própria ONU traz os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Sistema B, que é um selo, por vezes requerido por alguns investidores, pedem a implementação desses objetivos. Esses objetivos trazem consigo, por exemplo, o acesso à justiça. E o acesso à justiça é muito complicado ir ao Poder Judiciário. Veja, você pode ir, mas existem outros mecanismos para possibilitar o acesso a soluções possíveis. Eu estava vendo o Q&A e uma das perguntas é: por que as pessoas não lembram? Porque elas não conhecem. Por que elas não lembram da mediação? Porque elas não conhecem. Está muito gatilho automático. Se tal pessoa fizer algo comigo, eu vou levar à justiça. Mas existe uma outra possibilidade que a gente vai tratar aqui. Nesse ambiente, a gente está falando sobre os temas, a complexidade dos temas dentro do ambiente empresarial. E para as empresas que eu acho que devem nos ouvir, como empresas de pequeno porte, de médio porte, são os fundadores, são sócios, os gestores que se sobrepõem. A empresa, o fundador, o sócio e o gestor se confundem na sobreposição de papéis. Isso fica um pouquinho pior quando tem filho, quando o pai oferece, a mãe oferece para a segunda geração a transição de poder, permeado por conflitos intergeracionais, sócios, e essa sobreposição de papéis tão pesada nas empresas familiares e que trazem tantos conflitos nas empresas familiares. E os órgãos de tomada de decisão, por vezes, eles são colegiados. E daí, sim, você cria uma dificuldade, porque paralisa a empresa porque não tem decisão. E isso enfim, um leque de graduações de conflitos que atrapalham muito a empresa. Eu ouso trazer para vocês como exemplo uma série da HBO que tem sido tem muito sucesso, que é o Succession, e ele retrata, por exemplo, uma empresa familiar. E daí retrata qual vai ser a percepção dos 3 filhos a respeito do próximo CEO que vai substituir o pai. Em resumo, cada um dos filhos imagina que é ele ou ela. A ex-esposa do fundador, por óbvio, com muito ceticismo, exatamente por ser ex-esposa, diz: quando é que eu não tive os meus planos destruídos por uma reunião de conselho? Mas, acima de tudo, essa dificuldade no alinhamento na gestão, a ponto dos filhos serem aconselhados que apresentem um plano minimamente coerente para o conselho, como se isso fosse algo não óbvio. É óbvio. E é interessante que, por 4 temporadas, este plano coerente não chega. Se existe um número de interlocutores grande, com complexidade cada vez maior, a nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade para fazer negócio e não para causar problema. E daí a gente tem passos antes ao litígio. O que você pode, você empresário, você empresária, você pode criar um mecanismo de tomada de decisão. Como é que na sua empresa a decisão vai ser tomada? Obviamente, tem vários conceitos de governança. Eu coloquei aqui um deles, que você pode concordar ou não, mas um deles é a minuta
da 6ª edição do Código Brasileiro de Governança Corporativa, que vai ser lançado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa agora, dia 1º de agosto. Por alguns anos, a 5ª edição do Código Brasileiro de Governança foi parâmetro do que é a governança no Brasil, e agora, dia 1º de agosto, será lançada uma nova edição com essa questão do propósito, dos valores, da cultura e do meio ambiente. Pois bem, se existe um ambiente necessário para a construção da riqueza, esse ambiente é um ambiente que alinha expectativas, com uma estrutura, com a consciência nas empresas familiares da sobreposição dos papéis. Quem é proprietário pode ser proprietário da empresa, mas não está na gestão, ou está na gestão também, mas pode ser da família, como pode não ser da família. Então, você tem proprietários que participam da família ou não, você tem gente da gestão que é proprietário e que... Você percebe que essa sobreposição de... Você, empresário e empresária que está me escutando, sabe exatamente do que eu estou falando. O seu sobrinho, por vezes, não é proprietário, mas ele exerce uma força muito grande porque o seu sócio é seu irmão. E que, por vezes, o seu irmão não está na gestão. Então, tratar dessas questões e ter esta consciência ajuda muito para o alinhamento das expectativas. E esse alinhamento de expectativas tem que passar por um teste de realidade. Porque, veja, a mediação, ela não vai ser a única ferramenta possível, mas talvez seja a ferramenta mais adequada para você que tem um negócio. Especialmente quando nós estivermos falando de empresas familiares. Especialmente quando a gente está falando de conflitos societários. Por quê? Porque você precisa pensar qual é o grau de captura da sua vida, não estou nem falando do seu tempo. Qual é o grau de captura da sua vida em função do conflito? E a natureza econômico-financeira jurídica, a Liana estava falando, pô, mas então quer dizer que eu ganhei na primeira instância, terminou? Não. Veja, você tem seu fluxo de caixa para tratar. Você tem a vida para viver. Então, trazer isso para o conflito é um ponto. Mas também você precisa avaliar quem é que vai tratar desse conflito. Porque tem uma modulação de expertise. Será que você vai encontrar isso no Poder Judiciário? Ou minimamente numa negociação sem um terceiro envolvido? E se esse terceiro, que tipo de independência você vai querer? Porque o mediador certamente tem que ser independente. E um ponto absolutamente relevante é se a relação é continuada ou não. Uma coisa é um litígio com seu contador. A outra coisa é com um cliente que você nunca mais vai ver na vida. Pontuar a duração do litígio, qual o efeito reputacional perante os meus pares, os meus clientes e fornecedores deste litígio? Quanto vai custar? Qual é o custo de oportunidade? E todas as outras variáveis que você vai olhar, sejam jurídicas, sejam econômicas, sejam de meio ambiente, o que tiver na mesa para ser analisado. E é importante ter uma mentalidade. Então, para quem perguntou por que a mediação não vem, porque, por vezes, a mentalidade é uma mentalidade que só o outro vai poder resolver os meus problemas. Mas como a Liana mostrou, qual é o que é valioso hoje? É ter um ferramental de atitudes e comportamentos, de habilidades humanas que sejam focadas em resolução de conflito. Mais do que isso, em resolução de questões que ainda sequer viraram conflito. Veja, se o litígio acontecer,
que a mediação seja uma ferramenta, mas a gente não quer que ele aconteça. E para isso há necessidade de criação de profissionais e de uma mentalidade dentro do seu negócio que tratam de uma comunicação efetiva, que haja uma busca por consenso, que haja o silêncio e a escuta ativa como ferramentas de trabalho. Agora, mediação não é algo que não seja uma técnica. Se você que me escuta, empresário, entende mediação como algo muito alternativo, não é. É uma técnica. E é uma técnica que leva em conta os pedidos, mas também todos os valores e embasamento. Que leva em conta a pauta subjetiva, ou seja, as emoções, para além da objetiva. Mediador não é psicólogo, mas, por vezes, há necessidade de tocar em temas subjetivos para destravar a pauta objetiva. E a desidratação dos problemas não se faz de forma total, porque às vezes o desgaste ele é tamanho que há que se construir a confiança no caminho da mediação. E fazer isso paulatinamente, gradualmente, pode ser uma questão importante. E lembrar, você será responsável pela criação de um acordo, você empresário, com outro empresário na mesa. Como é que não vai sair faísca? Porque, obviamente, cada mediador tem técnica. E essas técnicas vão ser usadas, por exemplo, as conversas individuais. Você pode criar uma continuidade de conversas individuais até que um mínimo de confiança seja restaurado. E, para além de tudo, lembre-se, custo de oportunidade, você só tem 24 horas no dia. Esta é uma variável fixa, portanto, não é variável, mas este elemento fixo da sua vida é 24 horas por dia. Como é que você vai gastar essas 24 horas por dia? Você pode gastar resolvendo problema, e isso leva anos, ou você pode gastar para fazer negócio, para gerar renda, para si, para os seus colaboradores e para a comunidade. Então, quando a gente mostra a mediação e quer trazer a mediação para a mesa, a gente está dizendo o seguinte, vamos tratar de resolução de conflito, e daí eu volto no que a Liana traz. Se é para negociar, ok, vamos fazer a negociação, ou a conciliação, ou a arbitragem, e a mediação. A mediação que pode ser feita por da companhia para fora, mas da empresa, do negócio, para dentro, que é o a endomediação. Só tem um cuidado que o advogado da empresa não pode ser o árbitro. E o Tribunal de Ética da Ordem já mostrou isso. De forma que a minha mensagem final além de agradecer muito a oportunidade, é dizer para todos e todas que a mediação é uma oportunidade de alocação do seu tempo empresário para você fazer o que você quer, do seu propósito, do propósito da sua empresa, e fazer com que a resolução do conflito, ou de forma total ou parcial, seja cada vez mais desidratada pelas técnicas, e repito, técnicas, não é algo de transcendental, técnica de mediação. Obrigada, Maria Antonieta, e muito obrigada, Liana, a todos vocês e a todas vocês que nos assistem, também meu muito obrigada. Obrigada, Vanessa. É muito interessante quando você traz a questão
do tema da governança corporativa, o alinhamento das expectativas dentro de uma empresa, e eu acho que não só o alinhamento, né, mas o realinhamento, né? Uma empresa tem que estar sempre se alinhando e realinhando, né, de acordo com os cenários. Grande parte das empresas desse país são empresas de médio e pequeno porte, e tem até um outro exemplo para trazer aqui, você falando, eu lembrei, a gente teve um caso de uma empresa de pequeno porte, que, como diversas empresas, enfrentou uma crise durante a pandemia, e surgiram conflitos entre os sócios, que eram amigos, que eram colegas de faculdade, amigos de vida pessoal. Não era uma empresa familiar, mas estava quase. E o conflito começou justamente por conta desse ponto que você falou. Por ser uma empresa de pequeno porte, não tinha, né, uma governança corporativa, mas podia ter um alinhamento melhor de expectativas e um realinhamento diante desse cenário tão extraordinário, né, que foi para todo mundo. Mas os sócios, amigos, tiveram muita dificuldade para enfrentar esse momento, né, se deixaram levar por todo o estresse, esqueceram de se reajustar ali. E, em resumo, eles passaram toda a pandemia em conflito, foram iniciar a mediação através do advogado que trouxe, né, toda vez que a gente vê um advogado que sugere, né, os procedimentos extrajudiciais, a gente fica muito feliz, assim, mas é uma situação que deveria ser bastante comum, está melhorando, né, o cenário aí no âmbito jurídico, entre os profissionais do direito, mas o próprio advogado trouxe aí essa empresa, esses empresários para mediação. Foram quase 3 anos de conflito. E quando iniciou a mediação, eles demoraram 3 meses para resolver as suas questões, né? E de uma forma super cordial, respeitosa, né? Destacando ali a importância daquela empresa, a importância daquela relação, a importância da parceria e da amizade. Então, é isso. Todo mundo que experimenta os métodos tem boas experiências, é o que a gente pode dizer. Aqui hoje eu contei com essas colocações maravilhosas de 2 excelentes profissionais. Então, muito obrigada a vocês que participaram hoje aqui, que organizaram junto comigo esse webinar. Muito obrigada aos membros do Núcleo de Mediação Empresarial, a Escola Camis e toda a equipe da Camis, que ajudou esse evento a acontecer. E ele vai ficar gravado, assim como os demais, no nosso canal do YouTube. E vocês vão poder acessar a qualquer momento e passar para outras pessoas também que não puderam assistir hoje ao vivo. Eu acredito que nós não temos mais perguntas, ou temos... eu acredito que nós não temos, acho que eles estão perguntando só se poderia ser disponibilizado aí o material de apresentação, mas se puder ser disponibilizado a gente envia, então eu peço para as palestrantes enviarem para vocês. E é isso. Muito obrigada a todos, boa noite e boa semana. Muito obrigada. Obrigada, boa noite.